Olá, bom dia. Setando algumas expectativas, já vou dizer logo, eu sou programador Ruby e Rails, não sou nativo, nem Swift, nem Kotlin. E eu acho que a grande sacada aqui hoje para a gente tirar de lição a gente não precisa sair muito do Codebase Rails para a gente ter um app rodando na App Store ou na Google Play. Então, essa é a maior sacada. Bom, então a gente vai começar a falar, né? A ideia surgiu muito simples, porém aí eu fui acrescentando. Pô, isso aqui é legal, isso aqui é legal, fui acrescentando. A palestra meio que virou um monstro, mas eu vou tentar passar rápido aqui, mais detalhado para vocês. Só dando um overview de quem sou eu, mais ou menos. Talvez eu seja um dos menos conhecidos daí do galera. Pô, Aileen, Aaron, enfim. Eu venho daquele lugar remoto lá do Brasil, existe aquele lugar assim, chamado Paulo Afonso, Bahia. Inclusive, eu venho da mesma cidade que o professor Jackson Pires. Quem conhece o professor Jackson Pires aí? Todo mundo, né? Então, foi ele meu professor na faculdade, foi ele que me apresentou o Ruby, lá em 2011, então já estou sendo influenciado há bastante tempo. Só continuando aqui falando sobre algumas curiosidades minhas, bem rápido. Por esse motivo aqui eu parei de vir nos eventos presenciais durante um tempo. Aqui é um gosto bem, eu diria, suspeito meu. Eu gosto de carro velho. Minha esposa fala que eu gasto muito dinheiro com gasolina, com peça de carro velho. Então, enfim, tá aí o Caneta Azul, que inclusive quem colocou o apelido dele foi o Jackson. Eu gosto de vinho, né? O vinho, sou meio louco também. Toda semana eu estou mudando as minhas keymaps, minhas configurações. Então, quem se vê no mesmo estado aí, isso aí não está só. Eu tenho um cachorro que vive mais cansado do que eu. Não sei por quê, porque ele não trabalha, não faz nada, mas eu fico com mais pena dele do que ele de mim, com certeza. Eu sou garçom também, estou brincando, isso aí foi meu casamento. E nas horas vagas eu sou engenheiro de software aí, na Spaceless, que é uma empresa lá do Canadá. Aqui são alguns lugares que vocês podem me encontrar. E eu também, com muito orgulho, faço parte aí do projeto Vídeos de TI, com o professor Jackson Pires, que, inclusive, ontem, aos 46 do segundo tempo, ele me mandou aí, ele falou, cara, manda 10% de desconto aí para quem quiser. Então, podem pegar o QR Code aí, quem quiser Rails, Hotwire. Em breve, também eu pretendo colocar alguma coisa lá sobre, talvez, Turbo Native ou qualquer outra coisa. Então, assim, queria deixar só meu agradecimento mesmo ao professor Jackson Pires por ter influenciado tantas pessoas, né, inclusive eu. Se possível, palmas para o professor Jackson Pires. Aproveitem aí os 10%, hein? Então, vamos falar sobre Turbo Native, Strada. Eu não sou muito chato, eu não gosto de ficar, sabe, enchendo o saco, mas eu queria fazer só algumas perguntas, porque como essa, talvez a gente vá mais a fundo em um trecho específico de uma tecnologia que não foi mencionada ainda, né? Pelo menos aqui no evento, de todo o contexto do Hotwire. Quem já tem alguma experiência com desenvolvimento mobile? Tem uma galera boa. Quem já tentou ou já assistiu algum conteúdo sobre Turbo Native? Ok. Alguém achou interessante? Quem não achou interessante? Thank you, Adrian. Thank you. Ok, então eu vou tentar responder esse tipo de pergunta aqui, porque a ideia foi o quê? Bom, eu comecei a ler algumas coisas, acho que todos os conteúdos pagos que a gente encontra por aí sobre Turbo Native, eu comprei e comecei a ler despretensiosamente. E aí, quando fui no final do ano, eu falei, bom, vou mandar essa talk aqui para lá. E aí aceitaram. Falei, ih, caramba, agora eu vou ter que fazer alguma coisa, né, para mostrar que o negócio funciona de verdade. Então, eu decidi
idealizar, criar um projeto e lançar o projeto para entender qual é o fluxo do começo até o fim, né? Da idealização até o lançamento em uma loja. No caso, eu escolhi a App Store, porque era mais fácil para mim, né? Mac, enfim. E aí surgiu a ideia de lançar esse pequeno aplicativo. Ele é muito simples. A ideia desse aplicativo não é rentabilizar, não é nada. A ideia dele é simplesmente ter o conhecimento e compartilhar o conhecimento com vocês aqui na Tropical Ruby. Inclusive, o aplicativo, como eu já havia prometido lá no grupo do WhatsApp, eu coloquei ele, código aberto ontem. Então, quem quiser fuçar o código, pesquisar, pegar um pedaço, fiquem à vontade. Está lá no GitHub aberto já. Como vocês podem ver, tem lá o projetinho Rails e tem o projeto iOS. Então, podem olhar, fiquem à vontade. E aí, para minha surpresa, quando eu coloquei no Twitter, no dia que eu tinha lançado o projeto, eu acho que alguns de vocês devem seguir aqui a Short Ruby, que é uma newsletter bem famosa do Lucian. Cara, ele mencionou lá, eu falei, ué, o que é que está acontecendo aqui? Mas foi muito legal. E antes de ontem, o Joe Macilori, que é um dos mantenedores aí do Turbo iOS, também mencionou lá tanto o Tropical Ruby, né, quanto o projeto. E uma coisa muito legal que a gente compartilhou é que, quem não conhece ainda, existe esse sitezinho criado pelo Rob Zocco, se não me engano o nome dele, que é turbonative.directory, que é simplesmente um site que exibe os aplicativos feitos com Turbonative e com Strada. E já tem 36 aplicativos publicados lá. Então, assim, já é uma coisa que está se provando, né, em certo nível. Então, vamos falar do app, vamos falar de todo aí o processo, até chegar lá no launch na app. Se alguém estivesse perguntando aí, Sportical, que nome esquisito, né? É esquisito mesmo, foi mal. Eu pensei muito rápido, enfim. A ideia era fazer um calendário esportivo. E aí eu joguei no chat GPT e falei, me dá uma ideia aí. Aí ficou Sportical. Sports Calendar. Então, ok, foi. E aí a grande sacada, a grande ideia aqui hoje é que a gente veja, pelo menos, eu vou fazer o máximo para dar a maior quantidade de detalhes possível, mas a grande ideia é a gente ver, pelo menos, como isso, uma aplicação web, pode virar isso, um app iOS. Então, enfim, a gente já viu várias coisas no Rails World, né? O próprio Joe fez um ótimo vídeo lá, inclusive recomendo para quem não viu ainda. O Jay Ohms, que é outro cara também que mantém lá o Turbo iOS, Turbo Android, é um cara muito inteligente nessa parte aí do mobile, da Basecamp, enfim. Então, eu não queria repetir, né, as coisas que já tem lá. Eu queria criar uma coisa nova, que é justamente isso, mostrando o processo. E aí, eu criei um roadmap aqui para a gente, que é o quê? Vamos lá do começo, que é criar a aplicação Rails. Vamos criar um aplicativo usando o Xcode. Vamos adicionar o Turbo Native. E vamos fazer, acho que é a parte mais legal daí do processo, que é deixar essa aplicação Rails parecendo mais nativa, né? Com Strada e com algumas outras técnicas também que a gente pode fazer uso. Então, vamos lá. Super simples. Cadê o Breno? Fazendo propaganda do Breno aí, o próprio Shaft. Propaganda de graça, tá vendo? Mas vocês podem ver que não tem nada demais. Ó. Ruby 3, Rails 7, próprio Shaft. Deixei o Turbo Rails ali marcado, porque é importante ter o Turbo Rails na aplicação. Eu ouvi dizer que existe sim suporte ao Turbo Links, mas muito provavelmente em breve será descontinuado. Então é necessário ter o Turbo aí na versão 7. Import Maps, Tailwind. Super simples, né? Uma coisinha aqui mais diferente, a gente vai já de começo adicionar o Strada no projeto Rails. Por enquanto, a gente está só no projeto Rails. E já vou passar algumas dicas aqui na parte Rails, para que a gente consiga ter uma aplicação Rails muito boa, para na hora que for para o mobile, a gente não precisar ficar voltando muito na aplicação Rails.
Então, acho que são essas duas coisas mais importantes. Primeiro, você criar um aplicativo que seja muito mobile friendly. Muito mobile friendly. Por exemplo, nessa primeira tela, a gente poderia ter uma tabelazinha, né? Mas aí, nesse caso, eu decidi fazer o quê? Ao invés de tabela, coloquei botões. Cada item desse aí é um botão. Então, assim, já pensando no quê? Quando a pessoa abrir no aplicativo, ela vai preferir clicar num botãozão grande, que fica bem mais fácil do que ficar olhando a tabela. E a segunda telinha lá, eu não sabia isso até recentemente, mas o Safari e outros browsers eles têm um comportamento, né, de que se a fonte do input for menor do que 16 pixels, ele dá um zoom muito louco. E isso fica péssimo para a experiência mobile, dentro do celular, não no browser. Então, assim, deixo a dica de vocês deixarem os inputs, por exemplo, com fontes acima de 16, Tailwind. Acho que é fonte, alguma coisa, não me lembro agora a classe, mas, enfim, funciona. E aí a gente já pula para a parte de autenticação, que acho que é uma das partes mais interessantes, mas também com mais detalhes a serem levados em consideração. Não estou utilizando aqui nenhuma gem por enquanto. Desculpa aí, Lázaro. Vou tentar usar a sua depois. Mas aqui é puro Rails. Pode ver lá que estou gerando o model mais basicão possível. E aí eu já pulo para a parte de um concern. Lembrando que o código está lá no GitHub. Deixei bem resumido aqui, só para a gente ver esse pedacinho. Também estou utilizando Current, como o Lázaro mostrou ontem. Dê uma olhada lá, bem interessante. E aqui a gente também usa o Encrypted Permanent. Por que o Permanent? Não sei se dá para ver, mas na documentação do Rails está dizendo que esse cookie deveria ficar lá por 20 anos. Não está ficando, ele fica por 2, alguma coisa. Não sei por quê, mas eu acho que 2 anos é um tempo legal para você abrir um aplicativo, né? E a pessoa não precisa ficar fazendo login toda hora. Minha prova está lá, ó. Não está fazendo 20 anos. Não deu nem 2, mas, enfim, faz parte. Tem um peixinho ali em cima com um gancho. Desculpa aí, foi a melhor coisa que eu encontrei para dizer, olha, pessoal, lembra desse ganchinho aqui, que lá na frente a gente vai usar isso. Page titles. Vamos dar uma atenção aqui nos títulos das páginas, porque esses títulos eles vão ser exibidos também no aplicativo. Então, você vai querer, muito provavelmente, dar um título customizado para cada página. Então, aqui é um helper muito simples. Estou só dizendo lá, ó, utilizando Content for. Se for Turbo Native, lembrando que a gente já recebe esse helper if Turbo Native App. A gente já recebe isso utilizando, integrando Turbo Native com Rails. A gente já pega isso de graça. Então, estou só dizendo, se eu passar algum Content for, exibe o título que eu quero. Se não, exibe um título padrão. Acabou. E lá no title do nosso application HTML, coloca lá a chamada do helper. Custom styles. É interessante a gente ter alguns custom styles para esconder alguns elementos quando a gente estiver no aplicativo e quando a gente estiver na web, esconder também ou exibir, enfim. E aqui eu coloquei uma pequena configuração que vocês podem ver também lá no código. Como eu estou utilizando Tailwind, Tailwind dá essa opção de você adicionar uma nova variante, que fica bem legal a sintaxe. Você coloca non-turbo native, hidden. Então, assim, para aplicações não turbo native, esconda. Ou então faça o contrário. Fica dessa forma aqui, ó. Como vocês podem ver, tem uma classezinha ali chamada Turbo Native Hidden, ou então você pode colocar Non-Turbo Native Hidden. Então, você esconde ou você mostra conforme você quer. Vocês podem ver que tem vários data attributes aqui. Não se preocupem com isso por enquanto. Mas a grande sacada de ter essa classe, desses custom styles, por exemplo, é isso aqui, olha.
Na web, eu estou exibindo aquele botãozão lá para adicionar um novo evento. E vocês podem ver que no mobile ele já não aparece. Ele já aparece de outra forma ali. Vamos falar sobre isso mais na frente. Aqui tem outro ganchinho, que são configurações da aplicação. Peguem esse ganchinho aí também. Vamos ter, na nossa aplicação, um endpoint normal, que retorna um JSON com alguns dados. Você pode ver que tem alguma coisa ali já, /new, /edit, context model. Vamos guardar isso aqui. Esse é o retorno do nosso JSON. Vai ser importante mais na frente. Vou adiantar aqui, senão não vai dar tempo. Começamos agora a criar o app iOS, Xcode. Gente, eu escolhi o Xcode, o iOS, por puro pragmatismo. É o que é mais fácil para mim, mas isso pode ser aplicado da mesma forma para o Android, ok? Fui lá, criei um novo app, iOS, coloquei o nome. No caso do iOS, é importante utilizar o storyboard, usar o Swift, porque para o Swift UI, Turbo Native ainda não está funcionando legal. Então, é importante manter no storyboard. Não foi necessário marcar ali os testes automatizados. A Apple não encheu meu saco por causa disso. Foi aprovado do mesmo jeito. Porque todos os testes automatizados eu mantive no Rails. Então, começa aqui a sacada. Essa é a estrutura inicial de arquivos que você recebe num Xcode, para quem nunca viu. Não se preocupem, não vou me aprofundar em Swift, não é a minha ideia aqui hoje. O arquivo principal que a gente recebe é esse scene delegate. No iOS a gente tem essa ideia de cenas, né? Navegação em stack, etc. Então, vamos focar nesse arquivo único aqui. Lá no Xcode, a gente adiciona o Turbo Native como uma dependência. Vocês podem ver lá em cima que você pode colocar o link para o Turbo iOS como dependência. Da mesma forma, tem o Turbo Android. Então, você não vai encontrar um aplicativo chamado Turbo Native. Você vai encontrar Turbo iOS ou Turbo Android. Então, quando você for para iOS, você coloca o Turbo iOS, o Android, Turbo Android. Não se assustem. Esse é o código do Scene Delegate. Ok? Esse é o código do Scene Delegate que nós encontramos no Getting Started do Turbo iOS. Você pega esse código oficial, cola no seu Scene Delegate dentro do Xcode. Como vocês podem ver lá em cima, tem uma URLzinha. Essa URL é para o site oficial do demo do Strada, do site do Strada. E aí eu vou fazer uma menção a esse cidadão aqui, que é o Joe. Alguém aqui já fez alguma tutoria com o Joe? Eu sabia que ia encontrar pelo menos uns dois. Quando a palestra foi aceita, eu chamei o Joe e falei, cara, estou precisando dar um upgrade aqui nos conhecimentos para poder criar o aplicativo, né, e ter mais base. E aí ele me ajudou pra caramba, a gente trocou muito contato. E aí ele me passou o Turbo Navigator, que é uma implementação dele, é uma abstração do Turbo Native para iOS. Segundo ele, estão aí em tratativas para ser mergeado na main do Turbo iOS. Não posso garantir que vai ser, mas já existe a pull request, já existem comentários, etc. A grande sacada aqui é o quê? Como eu não sou programador Swift, e muito provavelmente não vou querer ser, eu sou Rails, quero ser Ruby Rails, ele conseguiu fazer uma abstração. Vou voltar aqui no outro código. Vocês podem ver que tem, em média, aqui umas 40 linhas de código, mais ou menos. E é porque eu tirei os imports lá de cima. Na implementação do Joe, já diminui para 25. Vocês podem ver que já deu uma melhorada na visualização assim, do código, né? Basicamente, ele está fazendo um wrap de algumas coisas ali que tinham lá no código do Getting Started e já deixando pronto aqui para a gente. Mas a URL permanece lá. Ó. Então, se a gente der um build e run no Xcode, a gente já vai ter um aplicativo rodando, só que rodando o exemplo do Hotwire.
Aconselho também dar uma olhada nos exemplos lá do Hotwire, desse exemplo aí, desse site, que é bem interessante. Todos esses links que tem aí são funcionalidades que você pode pegar e replicar na sua aplicação. Tipo, navegação em stack, navegação em modal e várias outras coisas. Se a gente voltar lá no código e alterar a URL base ali para a nossa aplicação, build and run again, já pega lá o aplicativo que eu criei. Então, vocês podem ver que já estamos rodando um aplicativozinho Rails dentro do iOS. A gente já deu um pulo aqui substancial, né? Já conseguimos rodar um aplicativo dentro do iOS com algumas coisas já entregues para a gente. Por exemplo, lembram do Page Titles? Olha os títulos lá. Ó. Quando eu faço uma navegação stack de uma página para outra, ele já muda o título. E ele coloca o título, o botão de back, para o título anterior. Então, isso já é meio que entregue de graça para a gente. E aqui a gente entra na parte de deixar a aplicação um pouco mais nativa. Vamos deixar parecendo mais nativo. Não se assustem também, esse é um conceito bem simples, que é Path Configuration. Algumas pessoas gostam, outras nem tanto. Esse Path Configuration você pode deixar dentro do app iOS, mas eu recomendo deixar do lado do Rails. Por isso que a gente criou aquele endpoint lá para retornar aquele JSON. Por quê? Aqui a gente vai criar esse novo artefato chamado Path Configuration no Swift. Estamos pegando a nossa URL base, que é o link lá para o aplicativo, /configurations ios.json. Estamos simplesmente puxando a configuração do nosso Rails e adicionando agora dentro do iOS. Por quê? Por default, a navegação do iOS é por stack, né? Você vai navegando e ele vai colocando um stack, vai sobrepondo as stacks. Coloca uma tela em cima da outra e coloca o botãozinho de voltar lá no cantinho. Só para alinhar aqui, todo mundo sabe como o Turbo funciona? Quem não sabe como o Turbo funciona? Então, eu vou dar só um overview. Basicamente, o que acontece? Quando uma requisição HTTP acontece ali dentro do Rails, o Turbo Native, no caso, o Turbo executa essa requisição e substitui apenas o body. Essa é uma forma muito simples de explicar, tem muito mais coisa acontecendo. Mas, para não fazer um full reload da página, ele substitui apenas o body. O Turbo Native, ele se utiliza disso. Só que, ao invés de fazer um full reload da página, o que é que ele faz? Ele intercepta a requisição e cria uma nova stack. Então, ele adiciona uma nova tela na stack do iOS. Então, por isso que o Turbo Native se comunica tão bem com o Turbo. Essa é a grande sacada aqui entre as duas. E aí, voltando aqui para a ideia, navegação em stack, lá no nosso Path Configuration, no JSON, vocês viram que tinha um /new, /edit, context model. Por quê? A partir de agora, se eu configuro o Path Configuration e eu aciono qualquer página que seja um /new ou um /edit, ele abre como modal e não mais na stack. Então, isso aqui a gente já transformou a aplicação bem mais nativa. Isso aqui é uma coisa bem legal, que deixa, sim, a aplicação muito com mais cara de nativa. E já entrando no Strada, juntando com essa parte do Path Configuration e com os Custom Styles, e a ideia de deixar a aplicação parecendo mais iOS, mesma coisa do Turbo iOS, Turbo Android, o Strada também, Strada iOS, Strada Android. Mesma coisa, vai lá, adiciona a dependência do Strada. E só também para a gente passar bem por cima do Strada, pensem no Strada como uma ponte. Inclusive, eles usam muito esse termo chamado bridge. Eles usam muito bridge dentro do código do Strada. E vocês vão ver que vai aparecer bastante esse nome bridge.
Basicamente, essa ponte é uma ponte de mão dupla. Ela faz a aplicação Rails se comunicar com o aplicativo iOS e faz o aplicativo iOS se comunicar com a aplicação Rails. Para quê? Bom, no nosso contexto, para deixar os componentes mais nativos, digamos assim, nós podemos configurar alguns elementos HTML e esses elementos HTML serão transformados em componentes nativos. Vamos ver isso agora. Lembrando, transformar os componentes em nativos não é apenas uma questão de experiência do usuário. Aqui é uma dica bem importante que eu vou dar agora. A Apple, ela olha muito o quão nativo é o seu app. Dependendo da quantidade de componentes nativos que você coloca dentro dela ou não, ela rejeita ou ela aceita. Então, por isso que é importante colocar o Strada, porque ele dá esse ar mais de nativo e faz com que a Apple tenha menos coisa para barrar você. Então, é uma outra dica que eu dou aqui bem legal. Então, vamos lá. Strada. Não se assustem também, é código Swift, mas vou passar por cima, dá para entender, super legal. Primeira coisa que a gente precisa... Lembrando, esse código está no meu repositório e também está no repositório oficial do Strada. Primeiro, a gente precisa de um bridge component. Lembra? Bridge. Começou o bridge aqui. Por quê? Nesse arquivo é onde nós vamos mapear todos os outros componentes que nós vamos ter na nossa aplicação. Vocês podem ver lá que eu estou mapeando um button component e um menu component. Vamos falar desse button component. Muito rápido, não se preocupem. Vejam que eu estou dando um nome para ele. var name string button. Acabou. E lá embaixo tem uma funçãozinha chamada add button. Essa função eu vou mostrar mais para frente. Basicamente é isso. Aqui o que eu estou fazendo é o quê? Eu estou recebendo alguns parâmetros e estou dizendo ali, olha, quero pegar uma imagem do iOS, quero pegar uma action, vou fazer Esse self-reply, na verdade, é uma espécie de... É o Strada se comunicando com o Rails. É o nativo se comunicando com o web. E aí a gente cria o item lá, ou do lado esquerdo, ou do lado direito. Voltando para o Rails. Lembra daqueles data attributes? Todos esses data attributes são passados para o iOS. Olha lá. O image, eu estou passando plus. Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Mais para frente tem. Então, vai ser a imagem do iOS que eu quero que o botão receba. O título do botão vai ser Add Event. E a action vai ser Add. Acabou. Estou passando isso e, lógico, estou definindo... Vocês estão vendo que eu estou definindo um bridge controller ali. Você fala, opa, tem estímulos no meio também? Tem. Vou mostrar um pouquinho. Mesma coisa para esse outro botão. Olha só, é um outro botão, segue o mesmo padrão. Vamos falar de estímulos agora. Pega estímulos também. Só que ele vem de uma classe diferente. Vocês podem ver que ele importa o bridge component, bridge novamente, porque ele deixa bem explícita essa ideia de o Strada cria uma bridge entre a sua app Rails e o seu app nativo. Lembram do nome do component no Swift, que era button? Olha só, no nosso controller estímulos, a gente tem que nomear também com o mesmo nome do nosso componente no iOS. E vocês podem ver lá embaixo que eu estou pegando os data attributes, que eu passei lá no HTML, para montar o componente e passar para o meu nativo. O this.send nada mais é do que eu estou, de fato, me comunicando com o nativo. Eu estou dizendo, olha, eu estou passando a action. Qual a action que você vai executar quando eu clicar nesse botão lá no nativo? Os atributos que eu estou passando para esse botão lá. E, no final, um callback. Que o callback nada mais é que eu estou dizendo, olha, quando o botão lá no nativo for clicado, você vai clicar no web. Então, só para relembrar, tanto no iOS quanto no web,
Eles precisam ter o mesmo nome para que eles se comuniquem. E aí, com isso, a gente já consegue fazer isso aqui, olha só. Aquele botãozão de adicionar eventos no web virou nativo. E aquele botãozinho lá em cima de profile já virou nativo também do lado esquerdo, olha só. Porque nos data attributes do elemento HTML, eu passei left para um e right para o outro. Então, eles já viraram nativos. Só para falar um pouquinho mais de Strada, se vocês tiverem curiosidade também, vocês podem colocar um print message, assim que recebe ali o botão, assim que você dá um on receive no botão no iOS, e você vai ver isso aqui no console, que aí você pode entender um pouco melhor o que está chegando do web. Lá dentro você vai ver que a gente está recebendo os mesmos atributos que a gente definiu no HTML. E o outro exemplo também que eu gosto bastante de mostrar é esse aqui do... Geralmente a gente precisa de um button edit e de um delete, né? O que é que eu fiz aqui nesse exemplo? Joguei ele lá para cima no iOS, olha só. Na página não aparece mais os botões web, edit e delete. Eles aparecem como um menuzinho suspenso nativo. Então isso aqui, cara, isso aqui é muito legal também. E assim, conta muito ponto, mais uma vez, para a Apple aceitar ou rejeitar seu app. Então, a gente conseguiu, lá do começo, esse aqui é o resultado final do app. Vocês podem ver que tem 4 telas diferentes aqui, com coisas nativas. Os botões, o menu, os formulários em modal. E tem coisas também que a gente já se faz de, por exemplo, o input ali do tipo data, o Safari ele já dá aquilo ali. Ele abre um Safari. Só para perguntar, tem alguém que não sabe o conceito de WebView aqui? Não. Todo mundo sabe, né? Então, maravilha. Então, recapitulando. Nós criamos um aplicativo Rails, nós criamos um aplicativo iOS, adicionamos o Turbo Native como uma dependência do aplicativo iOS, adicionamos Custom Styles, além do Path Configuration, e criamos components com o Strada. Vocês perguntam, e agora? Sim. Bom, essa é a parte mais interessante que aqui eu quero que todo mundo pegue o pulo do gato aqui, a sacada. A partir de agora, meu app foi aceito na Apple. E agora? Agora eu vou o quê? Melhorar o meu app, o quê? Rails. Eu não preciso fazer deploy de novo do meu aplicativo iOS. Eu só preciso agora implementar as coisas no meu app Rails. Quando a pessoa fechou o aplicativo e eu fiz um deploy para o meu app Rails, e ele abre o aplicativo iOS de novo, já está atualizado. Então, eu não preciso passar por um outro review da Apple. Isso aqui é sensacional. Para mim, é uma das 2 principais sacadas do Turbo Native. Eu não preciso ficar fazendo novos releases na Apple. Acho que todo mundo viu aqui as brigas aí com o pessoal da Apple na Europa, nos Estados Unidos e etc. Então, assim, livrar vocês dessa parte de fazer vários releases para a Apple já, ó, maravilha. Lembrando, mesma coisa para o Android. Inclusive, é meu plano também lançar o Android. Vou colocar também o código lá disponível para vocês. Não sei quando, mas em breve. E tem uma sacada muito legal aqui, que é basicamente o que eu estava falando, que é eles chamam de write once ou deploy once e run everywhere, because você estou tão acostumado com os palestrantes ali, o Adrian mesmo, já estou endoidando com inglês e português. Mas, basicamente, você faz o deploy do seu app Rails, o seu app Rails já está na web e já está também no seu app iOS. Então, ó, maravilha. E, principalmente, para mim, esse é o ponto principal. Você não precisa ficar se debruçando em várias tecnologias. Você precisa aprender o basicão do Swift, o basicão do Kotlin, basicão mesmo. E aí você foca tudo, o seu esforço, no Rails, porque, afinal de contas, pelo menos para mim, eu sou desenvolvedor Rails, não sou desenvolvedor Swift nem Kotlin. Quero aprender o básico apenas para manter meus aplicativos melhorando, mas não quero ser focado 100% em Swift ou Kotlin.
Então, aqui eu deixo algumas ótimas referências para vocês. O Joe, um cara super legal, responde a todo mundo. Tem um site, ele tem a newsletter dele. Ele também faz mentoria em grupo, faz mentoria individual, então aconselho. E, cara, o Ayush, ele tem o melhor, talvez seja o melhor conteúdo atualmente, que é o livro The Rails and Hotwire Codex. Muito bom esse livro, inclusive ele atualizou para a última versão agora, já com Turbo 8, com Strada e com tudo. Então, espero que todos vocês, pelo menos, se interessem, ou a grande parte se interessem, criam um projetinho pequeno, sabe? Joga no Android, joga no iOS, vê como é que funciona essa coisa. Se vocês quiserem, lança lá na loja da Apple, na loja do Android, faz o teste, porque assim, é incrível. Eu sou uma pessoa que gosta muito de projeto, e assim que eu coloquei esse negócio no ar, já tive várias outras ideias, e quando algumas pessoas viram que eu publiquei esse projeto, já entraram em contato comigo e falaram, cara, bora fazer um projeto aqui assim, assim, assim. Eu falei, vamos, depois de Tropical Ruby. Então, é isso. Obrigado.